Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus disse: aconselho-te que compre de mim colírio para que unja os teus olhos e veja. Esse colírio, querido, que Jesus está falando é para ungir os olhos da alma, os olhos do entendimento, para que as pessoas possam enxergar perfeitamente a verdade de Deus. Deixa o Espírito Santo ungir os teus olhos com o colírio lá do céu para você enxergar a verdade. Bendito Deus, bendito Criador dos céus e da terra. Grande é o Senhor entre as nações, poderoso para curar, poderoso para salvar, poderoso para libertar. Deus, nesta manhã de quarta-feira, obrigado, Senhor, pela vida, obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos, obrigado por estarmos de pé fisicamente e obrigado pela esperança da salvação. Nesta manhã, conto com a presença do Seu Espírito Santo, que estás comigo para mais um momento de oração. Louvado seja o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, nesta manhã. Espírito de Deus, obrigado por estar presente na minha vida, obrigado por inspirar as orações e obrigado por alcançar milhares de vidas. Espírito da verdade, neste dia, Senhor, que vidas, almas, venham a ser conduzidas pelo Senhor até Jesus Cristo, para que haja conversão e salvação. Espírito Santo, Tu sabes que nenhum ser humano na terra conhece a verdade da salvação se não for pelo Senhor. Espírito da verdade, o Senhor sabe, o mundo está indo de mal para pior, a ignorância aumenta, a frieza do amor aumenta, mas o Senhor é o único que pode convencer a humanidade do juízo, da justiça e do pecado. Para isso o Senhor veio ao mundo, Espírito Santo, substituir o ministério terreno de Jesus, e até hoje o Senhor estar aqui na terra, habitando com a igreja e convencendo a alma, pregando e ensinando através dos verdadeiros pregadores, através dos verdadeiros doutores. Santo Espírito de Deus, nessa manhã de quarta-feira, em nome de Jesus Cristo, o Senhor inspirou os profetas e os apóstolos para transmitir a mensagem de Deus e deixar escrito. E eu louvo a Ti, Espírito Santo, porque aquelas mensagens que foram inspiradas pelo Senhor, escritas pelos apóstolos e pelos profetas, foram traduzidas por pessoas para que pudesse as mensagens que foram escritas no hebraico, no aramaico e no grego, chegasse para nós em português, chegasse em todos os países na sua própria língua. Louvado seja o nome do Senhor, Espírito Santo. Obrigado por ter na minha mão
a tua santa bendita palavra na minha própria língua. Obrigado, Senhor, por ter a tua palavra nos idiomas de outras línguas, Senhor, como japonês, como espanhol, a francês. Obrigado, Pai. Isso é a bênção, isso é a providência divina. Senhor, se ainda tiver países que não têm a Bíblia no seu próprio idioma, sua própria língua, Espírito Santo de Deus, usa, Senhor, alguém para traduzir as Sagradas Escrituras para o idioma dessa terra que ainda não tem a Bíblia no próprio idioma. Eu peço esse milagre, essa bênção, em nome de Jesus. Querido Deus, querido Pai, na manhã desse dia, Senhor, Tu sabes, Pai Santo, que a humanidade ficou sujeita à vaidade. Por um homem o pecado entrou no mundo e todos pecaram e a morte passou a todos os homens. Espírito Santo, o Senhor sabe que o pecado, ele separa a humanidade de Ti. É por isso que cada vez mais as pessoas se levantam contra a palavra. Muitas vezes, meu Deus, na ignorância, zombam da Bíblia, zombam dos seus filhos, persegue a igreja, Senhor, porque o pecado o tomou conta, mas a igreja do Senhor, que são as pessoas que foram escolhidas por Ti, ó Pai, redimida pelo sangue de Jesus Cristo, selada pelo Espírito Santo, aleluia, como propriedade peculiar do Senhor, como templo do Seu Espírito Santo, Pai. A igreja sustenta a verdade, a igreja prega a verdade. Senhor, ajuda-nos, obreiros, pregar a Tua palavra na simplicidade, mas como ela é. Senhor, pois ela é suficiente para alimentar e sustentar a nossa vida. Espírito Santo de Deus, no plano de salvação, se as Santas Escrituras não convencer o pecador, Senhor, nada mais convence, porque a salvação é algo produzido pela própria palavra. Por isso, Espírito de Deus, eu peço nesta manhã, ajude os pregadores a pregar a palavra, vinda do alto céus, inspirada pelo Senhor Espírito Santo, revelada ao coração humano, para que possamos transmiti-la na pureza, na graça, na unção, na mesma inspiração, na mesma condições que ela foi entregue aos profetas, entregue aos apóstolos para ser escrita, que os pregadores possam pregar da mesma forma, pois ela não sofre sombra de variação, ela não sofre desvario, Senhor. A Tua palavra, ela não é manipulada, ela não pode ser manipulada, meu Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Espírito Santo de Deus, nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, eu quero pedir, meu Senhor, ajude, meu Deus, ajuda a humanidade a compreender a veracidade das Escrituras. Senhor, além dos cultos que tem nos templos em todas as cidades, Senhor meu Deus, há pregações
no Facebook, no YouTube, no WhatsApp, em outros aplicativos, no Instagram. Há muitas pregações, Pai. E eu quero te pedir nesta manhã, em nome de Jesus, revela para estas vidas, milhares de vidas, revela para elas, Pai, o privilégio de conhecer a verdade. Pois, meu Deus, as Escrituras, ela é o poder celestial. As Escrituras é o poder transformador, é o Evangelho. Senhor, e sem conhecimento da verdade, não há libertação. Sem conhecimento da verdade, Pai, não existe libertação. E se não há libertação, também não há salvação. Espírito Santo de Deus, pois é a verdade quem liberta, é a verdade que salva, porque a verdade é Cristo. Espírito Santo de Deus, a verdade é Cristo. Por isso eu te peço nesta manhã, revela a verdade. Dá entendimento a milhares de vidas para entender a verdade. Senhor, Espírito de Deus, há um véu, Senhor, sobre a face das nações. Há um véu que não deixa, Senhor, a humanidade enxergar a Cristo. Eles enxergam tudo, Senhor. Enxerga a idolatria, enxerga a feitiçaria, enxerga as falsas religiões, ele enxerga os falsos profetas, só não enxerga a verdade que é Cristo. Espírito de Deus, e é somente o Senhor quem pode desvendar os olhos do cego para enxergar a verdade. Senhor, quantas almas, Senhor, quantas vidas na ignorância do pecado, quantas vidas, Espírito Santo, diz não para Jesus. Quantas almas, Senhor, não crê que Jesus Cristo é o único Salvador, o único Senhor que dá vida eterna, que salva. Jesus, eu quero te pedir, quantas almas, Senhor, ainda estão vivendo na escuridão das trevas do pecado, porque as trevas, Senhor, cobriram os olhos, as trevas cegaram os olhos do entendimento, e essa é a razão porque ninguém se converte. Hoje, Espírito Santo, o Senhor sabe, os que se converteram, os que aceitaram a Jesus, foi porque o Senhor trabalhou, porque o Senhor escolheu e arrancou o véu da escuridão dos olhos de muitos. Eu mesmo, Senhor, era cego. Eu era cego, Espírito Santo. Aleluia, o Senhor me trouxe até Jesus e abriu os meus olhos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo, tu sabes que eu não enxergava a verdade. Eu não entendia a verdade. Espírito Santo de Deus, tu sabe quantas vezes, Senhor, eu passei em frente aonde o servo do Senhor estava pregando a palavra em ar livre, mas aquelas palavras nunca entraram nos meus ouvidos.
nunca entraram no meu coração, porque eu era cego, eu não enxergava. Mas pela bondade divina o Senhor abriu os meus olhos e hoje estou enxergando. Pai querido, Pai santo, milhares de vidas estão assim, Senhor. Milhares de vidas estão assim, Espírito Santo de Deus. Por isso eu te peço, abre os olhos desse homem, dessa mulher, para enxergar a verdade. Espírito Santo de Deus, o Senhor sabe, porque as pessoas preferem escolher o pecado. Por que as pessoas amam mais o pecado do que a Jesus? Porque eles não sabem escolher, Senhor. Eles não sabem o que é bom, por causa da cegueira. Senhor, Tu sabes que um cego, ele não tem condições de escolher o melhor para a sua alma, para o seu espírito, por causa da cegueira. Mas nesta manhã, Espírito de Deus, em nome de Jesus Cristo, derrama o colírio santo sobre os olhos de milhares, unge os olhos de milhares com o colírio para enxergar, Senhor. Jesus, como diz o Senhor, a igreja de Laodiceia, para comprar colírio, para ungir os olhos, para ver. Exatamente é o sentido espiritual. Fisicamente, Deus, aquele povo enxergava tudo. Fisicamente eles viam, mas só não conseguiam enxergar a verdade. E eu te peço nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, unge os olhos dessas multidões, unge os olhos desse povo para enxergar, Senhor, enxergar que a Bíblia é a verdade, é a palavra. Abre os olhos destas pessoas para enxergar que a Bíblia Sagrada não é apenas um livro comum, não é um papel que aceita tudo. Senhor, abre os olhos desse povo para enxergar que a Bíblia, ela está viva e que o Senhor Deus dos céus, o Criador de todas as coisas, é o Deus da Bíblia. Jesus Cristo, abre os olhos da multidão para enxergar que o Senhor está na Bíblia, o Senhor é o Deus da Bíblia. Espírito Santo, abre os olhos da multidão para enxergar que o Senhor Espírito Santo é o autor da Bíblia. A Bíblia é de autoria divina. O Senhor é o autor da Bíblia Sagrada, Espírito Santo. E por isso, quando nós lemos a Bíblia, sentimos a presença do Senhor, porque o Senhor é o autor dela. Mas infelizmente multidões ainda não conseguiram enxergar. Mas nesta manhã, Senhor, estamos orando, clamando. Jesus querido, meu Salvador, abre os olhos do esposo da tua serva para enxergar a verdade. Abre os olhos dos filhos da tua serva para enxergar a verdade. Abre os olhos, meu Deus eterno, dos familiares da tua filha para enxergar a verdade. Ah, meu Deus, ah, meu Pai, nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, pela graça que me foi dada, Senhor, pela graça que foi me revelada, eu oro, Jesus, para que haja milagres espirituais, visão espiritual, Senhor. Ó Deus, abre os ouvidos desta família para ouvir a voz do Senhor e conhecer a voz do Senhor. Jesus querido, é só o Senhor que pode abrir a audição espiritual de uma alma para fazer ouvir e conhecer a voz do Senhor. Senhor, eu estou no propósito. Conhecereis a verdade vos libertará. Senhor,
E o homem natural não conhece a verdade, não entende as coisas do Espírito, meu Deus. É por isso que eu estou pedindo ao Espírito Santo para fazer esta obra, pois se o Espírito Santo não fizer a obra, ninguém entende, ninguém compreende. Senhor Espírito Santo, unge os olhos espirituais. Até mesmo pessoas, meu Deus, que já estão na igreja, mas ainda não conseguiram enxergar a verdade, não conseguiram enxergar, Senhor, a realidade da vida. Mas em nome de Jesus Cristo, nesta manhã, Deus, toca nos olhos deste homem, toca nos olhos desta mulher, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, e que ele passe a conhecer a verdade, e a verdade vai o libertar, a verdade vai transformar. Deus abençoe todos que se inscreveram nesse canal, Deus abençoe todos os inscritos nesse canal, abençoe também, Deus, aqueles que estão pela primeira vez, que a bênção da libertação, da cura, da salvação chegue nessa casa. É o que eu peço a Ti, nesta manhã, Jesus, para a glória de Deus Pai. Abençoe, meu Deus, Teus filhos e Tuas filhas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, que esta quarta-feira seja uma quarta-feira abençoada para todos nós. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que haja salvação, que haja milagre. Senhor, aqueles que estão enfermos sejam curados em nome de Jesus. Aqueles que estão doentes sejam restaurados. Jesus, dá ânimo à Tua filha. Abre uma porta de emprego, Senhor, para o Teu filho, para a Tua filha. Pois enquanto aqui estivermos nessa terra, precisamos do cotidiano, Senhor. Jesus querido, meu Salvador, abençoa, meu Deus, o globo terra, abençoe a humanidade. Ó Jesus, o pecado é a razão de todo o sofrimento da humanidade. O pecado é a razão de todo o sofrimento da humanidade, Senhor. A humanidade geme, é a consequência do pecado. Mas o Senhor é poderoso para libertar, o Senhor é poderoso para salvar. Por isso, em nome de Jesus, meu Deus, muito obrigado por esta oportunidade tão gloriosa, tão importante, aleluia, de podermos estarmos na Tua presença, nesta manhã. Espírito Santo de Deus, a cada vida que faz parte aqui do canal Oração Gera Milagre, Deus, que as Tuas mãos sejam com ela, sejam com eles, pois, meu Deus, eu sei que a Tua palavra é vida, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus amados, queridos irmãos e irmãs, ouvintes aqui do canal Oração Gera Milagre, estamos hoje orando pelo quarto dia. Conhecereis a verdade vos libertará. E para conhecer a verdade, que a verdade é Jesus Cristo, somente através da revelação do Espírito Santo. O que é revelação? Esclarecimento, explicação clara. Sem o Espírito Santo, ninguém conhece a verdade. E a Bíblia diz, amados, que há um véu espiritual sobre a face de todas as nações, ou seja, o véu do pecado que não deixa as pessoas conhecer a verdade, porque estão cegas. Espiritualmente eles não conseguem enxergar a verdade. Por isso, nessa oração, estou pedindo para o Espírito Santo ungir os olhos das pessoas com o colírio, para fazer as pessoas enxergar que a Bíblia é a palavra de Deus.
enxergar que Jesus Cristo é o único Salvador, enxergar que a igreja não é uma religião, a igreja é a família de Deus. É somente o Espírito Santo para fazer este milagre. Amém? Você que ainda não é inscrito, venha fazer parte desse canal, está orando conosco, se inscrevendo e fazendo parte, compartilhando com sua família em nome de Jesus.